En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi hijo se acercó con un regalo para mí. Le di una bufanda vieja y le dije: tápate esa cara arrugada, no avergüences a la familia. Su esposa y los parientes de ella soltaron una risita. Pero cuando trajeron el pastel, me puse de pie. Y anuncié que tenía un regalo especial para mi nieto. En ese momento, las manos de mi hijo comenzaron a temblar. Hola, queridos oyentes, dije. Gracias por acompañarme hoy. Antes de empezar con la historia, me encantaría que se suscribieran al canal y me dejaran en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchan. De verdad me llena el corazón ver lo lejos que llega nuestra comunidad. Disfruten la historia. El sonido de los troncos crujiendo en la estufa. El tic-tac de un reloj viejo. Hoy Mirón cumple 10 años. ¿10 ya? Parece que fue ayer cuando sostenía ese pequeño bultito chillón en mis brazos, y Gleb, mi hijo, lo veía con una mezcla de miedo y ternura. Ahora Mirón es un chamaco alto, con los ojos de su padre y mi sonrisa. La mañana comenzó mucho antes del amanecer. Me encanta ese momento del día, cuando toda la casa sigue dormida, envuelta en silencio y frescura. El aire en la sala olía a lo de ayer, manzanas y leña fría en la chimenea. Entré a la cocina, pisando esas tablas de madera que ya me conocen los pasos. Esta casa es toda mi vida. Mi difunto esposo Colia y yo no la construimos para nosotros. La levantamos pensando en el futuro, para Gleb, y luego como la vida quiso también para su familia. Cada tronco, cada clavo, guarda el calor de nuestras manos. Saqué la harina, como cada año en el cumpleaños de Mirón, para hacer empanadas, de col, de papa y su favorita, de manzana con canela. La masa, entre mis manos, cobra vida. Se vuelve cálida, suave. Es una especie de magia, lo único que todavía está bajo mi control. Mientras horneaba una tras otra, los recuerdos comenzaron a asomarse como fotos viejas. Gleb, de chiquito, con la nariz llena de harina, queriendo ayudar. Colia entrando con frío, sacudiéndose la nieve del sombrero, buscando una empanada calientita, aunque se quemara los dedos. Y luego estoy yo, sentada sola en esta misma mesa, transfiriendo lo último de la pensión de Colia al negocio familiar. Ese negocio de transporte de carga que Gleb abrió hace 5 años. Lo inició con mi dinero, con todo lo que obtuve al vender el departamento de la ciudad después de que Colia falleció. Mamá, esto es nuestro futuro, me dijo con ese entusiasmo que no se puede negar. Vas a vivir con nosotros, en una casa grande, con espacio, y yo voy a construir un imperio. El imperio aún no se ha levantado. Pero las deudas, esas sí. Cada mes me siento frente al escritorio viejo de mi padre, abro el cuaderno de pasta gruesa, y hago cuentas. Servicios de la casa enorme, comida para 4, gasolina, teléfono fijo, apoyo al negocio. A veces 20,000, a veces 50,000. Nunca pregunté en qué exactamente. Yo confié. Una madre siempre cree en su hijo, aunque ese hijo ya no sea un niño, sino un hombre de 38 años. Anfisa, mi nuera, entró a la cocina quitándose la bata. Pasó junto a mí con una mirada de fastidio elegante, arrugando su naricita perfecta. Otra vez estás conmigo, Zinaida Petrovna, con tus pasteles de siempre. Pero, ¿quién come eso hoy en día? Eso ya es cosa del siglo pasado. Lo que queríamos eran cupcakes modernos, tartaletas de moda, algo decente, pues. Qué pena con los invitados que no había nada así. Me sirvió tantita agua del filtro y se fue, dejando atrás un rastro de perfume caro, y un airecito frío que se me metió en los huesos. No le dije nada. Ya hace tiempo que dejé de contestarle. ¿Para qué? Las palabras con ella rebotan, como si se las aventaras a una pared. Su mundo gira alrededor de la moda, los viajes de lujo, y el qué dirán. En ese mundo suyo no hay espacio para mis pasteles, mis canas, ni mis arrugas. Soy tan del siglo pasado como mi banquito de madera, útil, pero vergonzoso. Una reliquia viviente. Una señora que paga las cuentas y cuida la casa, mientras ellos viven la vida. En la noche llegaron los invitados. Casi todos eran familia y amistades de Anfisa. Ruidosos, seguros de sí mismos,
Y con ese tonito condescendiente con el que miraban mi casa, como si me hicieran el favor de estar ahí. Elogiaron la remodelación que hizo Anfisa en la sala, todo gris, frío, sin alma. Como de catálogo. Y luego empezaron a discutir a todo volumen a dónde se irían de vacaciones en Año Nuevo. Yo me sentía como una sirvienta en una fiesta ajena. Invitada de palo en mi propia casa. Mirón, por otro lado, estaba feliz. Abrió los regalos con esa emoción que solo tienen los niños. Sus ojitos brillaban con cada caja. Un set enorme para construir, una tablet nueva, un helicóptero a control remoto. Yo le regalé una enciclopedia sobre el espacio, de esas buenas, caras, que él había querido desde hace tiempo. Cuando la vio, me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. Gracias, abue. Eres la mejor, me dijo. En ese momento, le perdoné todo. Las miradas feas, los comentarios sarcásticos, todo. Solo por ese instante, por esa felicidad pura y sincera de niño. Luego llegó la hora de los brindis. Gleb, mi hijo, se levantó con su copa en la mano. Se veía algo tenso, como si se estuviera preparando para soltar algo difícil. Dijo algunas palabras bonitas sobre Mirón. Y luego volteó hacia mí. Aquí todos recibimos regalos, dijo con una voz más fuerte de lo normal, para que todos lo escucharan. Y nuestra mamá también tiene el suyo. Me dio un paquetito mal envuelto, con un papel arrugado y descuidado. Lo tomé sin decir nada. Adentro, en una cajita de cartón corriente, venía un pañuelo feo. Color marrón grisáceo, de una tela sintética que daba hasta asco tocarla. Como esos que venden en los mercados por unos cuantos pesos. Levanté la mirada, confundida. Busqué los ojos de mi hijo. Pero Gleb evitó mirarme. Tenía la vista clavada en Anfisa, que lo miraba sonriendo, orgullosa. Y fue entonces cuando soltó esas palabras que hicieron que el tiempo se detuviera. Ándale, mamá, póntelo. Cúbrete esa cara vieja. No vayas a dar pena frente a los invitados. No lo dijo en voz baja. Lo dijo en voz alta, clara. Para que lo escucharan todos. Los invitados, los familiares presumidos, Anfisa. Y también mi nieto, mi niño de 10 años. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Y entonces los vi. Sonrisas. No eran fuertes, pero cortaban como astillas de vidrio. Anfisa sonrió, triunfante. Su mamá, una señora gordita, muy arreglada, se tapó la boca con la mano, pero los ojos se le reían. Una prima se rió por lo bajo, con esa aprobación burlona. Todos me veían igual, con esa misma cara de superioridad condescendiente. Y en ese momento, para mí, el mundo se quedó en silencio. Todo desapareció, las risas, el murmullo de la charla, el tintinear de las copas. Solo quedó el vacío. Como si estuviera en una galería de rostros congelados. La cara de mi hijo, evitando la mía. La cara de mi nuera, completamente satisfecha. Las caras de sus familiares disfrutando de mi humillación. Pero no sentí dolor. No, no fue eso. Se me escapó una lágrima, pero ni siquiera fue por resentimiento. Fue como si, dentro de mí, muy en lo hondo, algo hiciera clic. No crujió, no dolió. Fue claro, frío, definitivo. Como si una cámara cara hubiera tomado una sola foto, pero nítida, eterna. Y en ese cuadro quedó todo claro. Nuestra relación. Mi lugar. Mi futuro, en esta casa que yo construí. Ese fue el momento en que murió mi amor de madre, el amor ciego. Murió Nadezhda. Murió Zinaida Petrovna, la madre que entendía todo, que perdonaba todo, la abuelita confiable. Y nació otra mujer. Silenciosa. Fría. Con los ojos completamente abiertos. Ahí me quedé sentada, con esa fea bufanda sobre las rodillas. Y el mundo, poco a poco, volvió a girar. Los sonidos regresaron. Alguien tosió, nervioso. Un tenedor cayó y tintineó contra el plato. Pero dentro de mí, ya no había silencio.
Tampoco había paz. Era un peso denso, profundo, como estar bajo el agua en una alberca honda. Miré mis manos, quietas sobre las piernas. Toda mi vida estas manos trabajaron. Amasaron masa, lavaron pañales, quitaron la hierba del jardín, contaron cada peso para que todo alcanzara. Estas manos construyeron esta casa, la entregaron. Y ahora recibían como agradecimiento un trapo barato y rasposo. Un pedazo de tela sintética, para cubrir esta cara vieja. Así que eso era. Ese era mi precio. Este era el resultado de mi vida, de mis sacrificios, de todo mi amor. Soy una carga. Una billetera que debe mantenerse callada. Un fantasma en su propia casa, una presencia que huele a naftalina y vergüenza. Y de pronto, lo vi todo. Con una claridad helada, brutal. Cada desprecio, cada silencio, cada gesto de Anfisa. Cada mamá, ayúdame de Gleb, cada vez que me pidieron aguantarme un poquito más. No fueron detalles al azar. Fueron escalones. Escalones que me fueron borrando, poco a poco. Me quitaron mi voz, mi ser. Hasta dejar solo una función, la que conviene. Y ya que esa función se había cumplido. ¿Para qué seguir viendo a la señora? Solo hay que cubrirla con un trapo, como los muebles viejos. Mis ojos recorrieron la habitación, y se detuvieron en Mirón. Ahí estaba él, sentadito en la mesa, incómodo por la tensión. Jugando con el tenedor, picando la ensalada. Él era lo único limpio, lo único que brillaba en ese cuarto envenenado. No entendió del todo lo que dijo su papá. Pero supo que algo feo, algo malo, había pasado. Y en sus ojos, confundidos, yo vi su pasado. Y su futuro. ¿Qué le espera a un niño que crece viendo a un padre traicionar así a su propia madre? ¿Y una madre que lo celebra? ¿Qué le van a enseñar? ¿Lo mismo? ¿El mismo culto al dinero y a la apariencia? ¿La misma crueldad disfrazada de sonrisas bonitas? No. No lo permitiré. Justo en ese momento, Anfisa queriendo suavizar el ambiente después de su triunfo. Entró al comedor con el pastel de cumpleaños. 10 velitas ardían, temblando con su luz alegre. Y aquí está nuestro cumpleañero, dijo con voz dulzona. Anda, Mirón, pide un deseo. Ella cantaba. Pusieron el pastel frente a su hijo. Los invitados se animaron, aplaudieron y empezaron a entonar el feliz cumpleaños. Sus voces me llegaban lejanas, como si vinieran desde otro mundo. Miré las velas encendidas, y su reflejo en los ojos de mi nieto. Y mientras ellos cantaban, dentro de mí, la decisión terminó de tomar forma. No era rabia, ni deseo de venganza. Era algo tranquilo, claro, y completamente firme. La canción terminó. Mirón llenó los pulmones y, de un solo soplido, apagó todas las velas. La sala estalló en aplausos. Gleb tomó el cuchillo para cortar el pastel. Ya tenía otra vez esa cara amable. Al parecer pensó que el asunto estaba olvidado. Que su madre como siempre se había tragado el agravio. Pero entonces me levanté. Todas las miradas se voltearon hacia mí al instante. Quizá pensaban que me iba a poner a llorar. O que empezaría a reclamar. Anfisa me miró con desafío. Gleb frunció el ceño. Recorrí a todos con la mirada, tranquila, firme, sin apuro. Y cuando hablé, hasta yo misma me sorprendí de cómo sonó mi voz. Suave, segura, sin rastro de emoción. Yo también tengo un regalo para Mirón, dije. Un regalo para su futuro. El silencio cayó como una losa. Miré a mi nieto. Mirón, le dije, alguna vez tu abuelo Colia y yo construimos esta casa. La hicimos para nuestra familia, para el futuro. Y hoy, en tu cumpleaños número 10, quiero darte algo que te sirva de base para el tuyo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Te regalo esta casa. Toda la propiedad, la casa, el terreno, los cuartos, los árboles. Yo me encargaré de hacer todos los trámites. Y voy a poner todo a tu nombre en un fideicomiso. Cuando cumplas 21 años, serás el dueño legítimo. Silencio absoluto.
Vi cómo las caras de los invitados se desfiguraban. Anfisa se quedó con la boca abierta a la mitad, pasmada. Su cara pasó de triunfadora a confundida. Entonces continué, esta vez mirando directamente a Gleb. Pero una casa no es suficiente. Solo son paredes si no tiene cimientos. Por eso, Mirón, también te estoy dejando fondos para tu educación, para tu formación, para tu vida adulta. Tomé otra decisión, estoy retirando mi parte del negocio familiar. Todo lo que obtenga de la venta de mi participación va directo a tu fideicomiso. El silencio comenzó a sonar como eco. Vi cómo Gleb palidecía. El cuchillo en su mano tembló, solo un poco, pero yo lo noté. Ese leve movimiento lo delató. Él sabía perfectamente la verdad. Que esta casa era el único bien con verdadero valor que tenían. Que el negocio seguía a flote solo gracias a mis constantes aportaciones. Pero también vi otra cosa en sus ojos. No me creyó. Pensó que era puro drama. Un arranque emocional de una anciana herida. Una amenaza vacía para llamar la atención. Me volví a sentar con calma. Tomé una servilleta de la mesa y dije, educadamente, rompiendo el hielo. Corten el pastel. Se les va a derretir. La velada terminó, no me dijeron ni una palabra. Ni un reproche, ni una pregunta. Simplemente me ignoraron. Seguramente pensaron que en la mañana todo volvería a ser como antes. Tarde en la noche, cuando por fin la casa quedó en completo silencio. Yo seguía sentada en mi habitación. O menino que fe su escándalo na loja de brinquedos porque un nao compré y balas. Me explicarán, cómo aquella paciencia arrogante, que minas deciso serán egoístas, que meus bens nao eran realistas. Nao preguntaram nada. Nao tentaram entender. Apenas holgaram. Ensinaram como se subesem tudo. Terminei meu café e coloquei a xícara no pires. O Sam foi o estalo suave e preciso. Levánteme. Preciso ir ao jardim dice com a voz calma, sem molar pra ninguém. Preciso amarrar as peonias. Es ahí. Ouvi atrás de mí un suspiro impaciente de Anfisa. Eu sabia o que estaban pensando. Abela ficou rancinza, se ofendeu por besteira, fez birra, logo pasa. Não entenderán nada. E ese foi o maior erro deles. Durante o día, fiquei sentada na varanda como libro no colo. A casa estaba silenciosa. Gleb había saído, supostamente para resolver asuntos do trabalho. Anfisa estaba trancada no cuarto la encima. En algún momento, o silencio fue quebrado pela voz de la alta, irritada. Falaba no telefone. As paredes desta casa saogrosas, más arriba e como agua, sempre encontra jeito de pasar pelas rachaduras. Gleb, que absurdo é ese, guase gritou no celular. Tu tentando pagar o sinal da Cherry, aquela mesma. H e a opca o perfeita, e me aparece, transacao recusada. Houve uma pausa. Virei a página do libro, embora nem vise máis as palabras. O que significa consulte o saldo? Verifiquei, diz que não há fundos suficientes. Esa é nossa conta premium. Seu salário caiu ontem. Pude imaginar o rosto dela, distorcido de raiva. Aquele carro era o sono dela nos últimos meses. Símbolo de status, de cheguei lá. Ontem mesmo, ela contou todo empolgada para uma amiga, marcando o inicio da sua nova vida. Now, o cartao está aqui comigo, tu vendo ele, dice ela, a voz ficando máis aguda, máis cortante. Entao o quê? Banco? Que banco? Para comiso? Yo entao uma pausa longa. Eu sabia que era aí que acontecia a virada dentro da cabeza dela. As engrenagens da vaidade, da desconfiança, girando até se encaixarem perfeitamente. Foi ela, berrou Anfisa de repente. Foi ela sim. Abela Bruxa bloqueou o cartao, ou ligou no banco inventando alguma coisa. Eu te falei que isso não ia prestar. Era pra ter agido antes. Mas você, não. Mamãe, mamãe.
Ela achaba que iu me vingaba como uma velina mesquina, com joguinos baixos, porque era só isso que ela era capaz de fazer. Fechei o livro com calma, levantei e fui até a cocina preparar o chá pra mim. Enquanto isso, ouvia ela continuar a gritar no telefone, prometendo resolver tudo e recolocar as coisas no lugar. Na cabeça deles, iu havia roubado o M12. Que entrei no jogo deles, aquele jogo mesquino de indiretas, desprezos e manipulacoes. Mas eles não podiam imaginar que iu já tinha abandonado o jogo fazia tempo. Pensaram que iu tinha tirado uma peca do tabuleiro, e não perceberam que, dessa vez, iu virei o tabuleiro inteiro sem fazer barulho. Enquanto fazia meu chá, minha alma estava tranquila. O pânico deles, a raiva, a completa falta de compreensão diante da situação, tudo isso me mostrava, com clareza absoluta, que iu estava certa. Cada passo que davam, cada palavra que soltavam, só reforcava a certeza dentro de mim. E iu sabia, aquilo era só o começo. Apenas os primeiros flocos na superfície da água. A tempestade de verdade ainda estava por vir. Na manhã seguinte, me arrumei e fui até a cidade. Glebe e Anfisa me observaram sair, com aqueles olares cheios de reprovação muda e suspeita. Devem ter achado que eu fui ao banco, dar continuidade aos meus truques de vela. Que pensem o que quiserem. O mundo deles agora se resume a cartão de crédito bloqueado. Eles nem me imaginam aonde eu estou indo de verdade. De fato. Foi pela yeia que me deu o endereço de escritório de advocacia no centro histórico da cidade. O escritório ficava em prédio antigo, imponente, anterior a Revolucao, com tetos altos e corredores silenciosos. O advogado, Andrei Borisovich, era senhor já de certa idade, com olhos calmos e atentos, e cabelos grisalos nas temporas. Não fez perguntas desnecessárias, apenas me ouviu. Sentei-me numa poltrona funda de couro, em frente a sua enorme mesa de carvalho, e, de maneira metódica e sememocao, expliquei tudo. Falei sobre a casa, que está registrada completamente em meu nome, sobre a empresa da qual sou sócia fundadora com 50% de participação, sobre meu desejo de criar o fundo fiduciário para o meu neto e, para isso, liquidar minha parte no negócio. Fui dizendo e ele anotando tudo em o caderno, balancando a cabeça de vez em quando. Zinaida Petrovna, entendi perfeitamente, disse ele quando terminei. A situação está clara, e o plano de acao também. Para iniciarmos o processo, vou precisar de toda a documentação da empresa, os documentos constitutivos e os relatórios financeiros do último ano. Quanto mais completo for o pacote de documentos, mais rápido conseguiremos dar andamento a tudo. Eu já estava preparada. Ao longo dos anos, acostumei-me a organização. Em casa, guardava tudo direitinho numa cômoda antiga. Tinha uma pasta separada só para isso tudo que disse a respeito ao negócio da família, contratos, extratos bancários, comprovantes de transferência, tudo organizado. Não por desconfiança, mas por hábito. Meu pai também era contador. O dinheiro gosta de controle, e os documentos devem estar em ordem, ele costumava dizer. Entreguei a pasta grossa a Andrei Borisovich. Ele colocou os óculos e começou a examinar os papéis com calma, folha por folha. O único som na sala era o leve estalar das páginas sendo viradas. Eu olhava pela janela, para as nuvens se movendo no céu, e sentia uma tranquilidade estranha. Estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Ans 20 minutos se passaram. Andrei Borisovich continuava em silêncio, francindo o seno ocasionalmente, sublinhando uma ou outra linha como lápis. Então parou em dos últimos extratos bancários. Olhou por tempo, depois tirou os óculos e me encarou por cima deles. Zinaida Petrovna, tenho uma pergunta. Ele apontou para uma linha no papel e empurrou o documento na minha direção. Há 3 semanas, a empresa recebeu uma quantia muito alta, quase 3 milhões de rublos. Foi algum novo investidor? Ou venderão algum ativo? Olhei para ele, confusa. 3 milhões? Não. Não joven en um novo investidor.
también nao vendemos nada. Iu con certeza saberia. Ele colocó os óculos de volta e indicou como dedo uma linha específica. Deja aquí, crédito por instituica o garantidora de financiamento. ¿Con ese nome? Me incliné para olar. Aquele nome nao significaba absolutamente nada para mí. Nao. Nunca ouvi falar disso. Sempre pegamos empréstimos no mesmo banco grande, eso cuantías pequeñas, sopra fluxo de caixa. O rosto do advogado ficou mais serio. Ele se recostou na cadeira. Isso aqui nao Banco, é uma empresa de microcrédito empresarial. Elas oferecen cuantías altas, mas con juros altísimos e multas extremamente pesadas por atraso. Só se recorre a ese tipo de organizacao en situações desesperadoras. Entao ele me encarou novamente. Seu filho te contou que ia pedir o empréstimo tao alto? Nao, respondí, quase num sussurro. Nem uma palavra. O mesmo arrepio que senti no aniversario do meu neto voltou a subir pelas minas costas. Mas agora era diferente. Mais fundo, mais inquietante. Andrei Borisovich ficou em silêncio, voltando a folhear os papéis com atenção redobrada. Seus dedos pararam na última página do relatório. Agora isso aqui ficou ainda mais interessante, murmurou em voz baixa. Aquela quantia de 3 milhões havia permanecido na conta da empresa por menos de dia e, já no dia seguinte, tinha sido completamente transferida para uma conta pessoal. Uma conta em nome de sua nora, Anfisa Igorevna Pasternak. Motivo do pagamento? Empréstimos sem juros, segundo o contrato anexado. O ar na sala ficou pesado. Olhei para o advogado, mas o que vi diante de mim foi o rosto de Anfisa, aquele sorriso triunfante dela naquela noite, os gritos empolgados ao telefone falando sobre o carro novo, vermelho cereja. Zinaida Petrovna, disse ele, para que o empréstimo desse tipo fosse aprovado, seria necessária a assinatura e o consentimento de todos os socios fundadores, ou seja, o seu também. A senhora assinou algum contrato de empréstimo no último mês? Minha voz saiu abafada. Não. Nada. Andrei Borisovich se levantou, foi até o armário e puxou de lá uma pasta fina. Como imaginei. Quando Pilogeia viu até mim, eu fiz uma busca prévia no registro de pessoas jurídicas. Aqui está uma cópia do contrato de empréstimo com aquela instituica o garantidora. Ele abriu a pasta e colocou o documento diante de mim. Na última página, havia uma assinatura na coluna de Fundador 2. Era a minha assinatura ou UASE. Muito parecida, mas havia algo de errado. Tinha traco incerto, forcado. Como se alguém tivesse copiado com cuidado, olhando para o modelo. Fiquei encarando aquela falsificacao. E então tudo fez sentido. Não era apenas uma traicao. Era o golpe frio, cruel, calculado. Não apenas vivia mas minas custas não me respeitavam. Eles armaram para mim. O plano era simples e monstruoso. Pegar o empréstimo enorme em nome da empresa, falsificar minha assinatura, transferir rapidamente o dinheiro para a conta pessoal dela, comprar o carro novo. Talvez dar entrada em um apartamento em outra cidade e depois sumir. Deixar para trás uma empresa afundada em dívidas impagáveis, com juros altíssimos. E essa dívida, como sócia, cairia sobre mim. Eu teria que pagar vendendo a casa a única coisa que me restava. Não ia apenas partir. Ia me deixar sem centavo, arruinada, endividada, humilhada na velhice. Aquele cachecol que Gleb me deu agora eu entendia não foi só uma brincadeira de mau gosto. Foi o presente de despedida. O gesto simbólico. Cubra o rosto, mamae. Logo, você vai querer desaparecer de vergonha. Naquele instante, morreu a última centela dentro de mim. O último traco de compaixão, de sentimento maternal, de dúvida, queimou até virar cinza. Sobrou apenas algo frio, duro como granito,
a paz de quem finalmente enserga. Olei para o advogado. Andrei Borisovich, dice com uma voz firme, sem tremores nem lágrimas, faca uma cópia desse contrato e inicie o processo. Mas não será mais uma simples retirada de sociedade. Agora será uma dissolução completa da parceria, como auditoria obrigatória de todas as transações financeiras dos últimos 12 meses. E primeras notificações oficiais para meu filho e para o banco onde temos todas as contas. Ele assentiu em silêncio. Não precisou de mais palavras. Ele havia entendido tudo. Quando saí daquele escritório, eu já era outra pessoa. A mulher que entrou naquela sala uma hora antes ainda carregava dúvidas, talvez arrependimento. Mas a mulher que saiu, essa já tinha uma sentença a cumprir. Voltei para casa no final da tarde. O ar dentro da casa estava pesado, carregado, quase elétrico. Anfisa, de forma bem demonstrativa, se recusava a falar comigo, lancava apenas olares curtos, de canto, cheios de raiva. Gleb tentava fingir normalidade, falava alto ao telefone sobre negócios promissores, mas eu percebia a tensão em seus ombros. Eles estavam esperando. Esperavam que eu recuasse, que me desculpasse, que pedisse perdão pelo chilique. Ainda viviam em seu próprio teatro particular, no qual eu era apenas um personagem secundário. Entrei no meu quarto sem dizer nada. Não havia mais o que ser dito. Todas as palavras já tinham sido pronunciadas naquela sala silenciosa do advogado. Agora, quem falaria seriam os documentos. Durante 2 dias, instaurou-se uma guerra fria dentro da casa. Eles, em desafio, começaram a pedir pizza e sushi, deixando pilas de caixas vazias pela cocina. Conversavam entre si como se eu fosse invisível. Eu segui vivendo. Cuidava do jardim, lia, preparava minhas próprias refeições simples. Por dentro, havia apenas silêncio. Não sentia raiva, nem vingança ou uma calma e gélida antecipação. Eu sabia que o mecanismo já tinha sido acionado, e agora não havia mais como pará-lo. No terceiro dia após minha visita ao advogado, tudo aconteceu. Eu estava regando as roseiras perto da varanda quando uma pequena van de entregas parou em frente ao portal. Dela desceu um rapaz jovem, vestindo um uniforme. Demido Gleb Igorevich, perguntou, conferindo algo no tablet. Preciso de uma assinatura aqui. Nesse momento, Anfisa saiu de casa. Debe ter visto o veículo pela janela, e a curiosidade impaciente estava estampada em seu rosto. Talvez sejamos documentos do meu carro novo, disse ela, com voz animada. Sou esposa dele, posso assinar. O mensajeiro LH entregou 2 envelopes brancos e grossos junto com o tablet. Ela assinou displicentemente e, sem esperar que ele fosse embora, abriu o primeiro envelope com impaciência. Continuei podando as flores secas das roseiras. Não olhei diretamente para ela, mas vi tudo pelo canto do olho. Vi seus dedos bem cuidados, como as unas feitas, rasgando o papel espeso com ansiedade, tirando uma folha dobrada e comecando a ler. No começo, o que vi em seu rosto foi confusão. Claramente esperava outra coisa. Depois, suas sobrancelhas se uniram no centro da testa. Voltou a página, releu desde o início. E então, vi a mudança. Lenta. Irreversível. Era como se, sob a maquiagem e autoconfiança, surgisse outra pessoa. A suor foi sumindo de suas bochechas, apagando o rubor cuidadosamente aplicado pela mana, deixando apenas o branco pálido e doentio. Os lábios, sempre mantidos num biquino afetado, se abriram levemente, num espanto mudo. Ela abriu o segundo envelope, era do banco principal dela. A carta era curta, objetiva. Bastou relance para que seu rosto virase uma máscara de horror. Os envelopes escaparam de seus dedos enfraquecidos e caíram na escada da varanda. Gleb, sua voz não era grito, era rouca, trêmula, como sussurro sufocado. Gleb, ven aqui. Agora. A porta se abriu e Gleb correu para a varanda. O que foi agora? Por que esse escândalo todo? Comecou a dizer com irritacao,
Mas assim que viu o rosto da esposa, parou no mesmo instante. O que hizo, susurrou ela, apontando para os papéis que haviam caído no chão. Gleb franziu a testa e pegou a primeira folha. Vi seu perfil primeiro com aquele sorriso condescendente de sempre. Provavelmente achou que era mais uma daquelas cartas bobas de felicitacoes de alguma agência de marketing. Mas o sorriso desapareceu rápido. Comecou a ler. O solo se arregalaram. Agarrou o papel com tanta forca que seus nos dos dedos ficaram brancos. A pose de confiança, a falsa segurança, tudo desmoronou, como reboco antigo caindo de uma parede. Vi en seus olhos o reflexo daquelas palavras terríveis, palavras que eu já sabia deseoar. Aviso de intencao de rescisao de contrato societario, liquidacao forcada de ativos, auditoria contábil forense completa, abertura de proceso judicial. Ele puxou a segunda folha com presa notificacao do banco. Curta, direta, implacável, en virtude do recebimento de informacoe sobre possíveis práticas fraudulentas por parte de UM2 socios fundadores, conforme cláusula 7, os 4 contratos de crédito. Ven como todas as linas de financiamento e contas da o Demtrans, estão congelados até o encerramento da investigacao interna. Ele ficou ali parado, segurando as duas folhas, ofegante. O ar saía de seus pulmões como assobio. Toda a arrogância desapareceu. A irritacao também. O que restava era so medo. Medo puro, instintivo, primitivo. O pánico de homem que correu uma maratona certo da vitória, e que, ao chegar perto da linha de chegada, percebe que estava na pista errada e que, à frente, não havia pódio, mas abismo. Ele levantou os olhos para mim. Não havia mais pingo da arrogância com que me olhava 3 dias atrás. O que havia ali era puro horror e incredulidade. Aquilo não podia ser real. Isso tudo, não podia ter sido causado por uma simples crise emocional de Muller, por uma velarrancinza com ciúmes, por um elenco estúpido esquecido em algum lugar. Não era possível. Mae, ele sussurrou, confuso. O que? O que é isso? Coloquei a tesoura de lado, me levantei e olhei direto nos olhos dele, com firmeza e serenidade. Isso não é histeria, Gleb, disse em voz baixa, mas firme. Isso não é vingança mesquina, nem ofensa pessoal. Fiz uma pausa curta, deixando que as palavras penetrassem. Isso é uma execução legal. Anfisa soltou o samestrano, uma espécie de soluco sufocado. Olhou para mim, depois para o marido, e por fim para os papéis nas mãos dele. O terror encheu os olhos dela. Foi nesse instante que ela entendeu. Não era jogo. Era uma guerra. Ella estava perdida. O silêncio que viu após minhas palavras durou pouco. Era apenas o momento de calma antes da tempestade. Vi o medo nos olhos de Gleb se transformar em raiva o último abrigo de uma fera encurralada. Ele amassou os papéis nos punos, deu o passo à frente. Anfisa, saindo do torpor, o acompanhou. Eles não foram para a sala. Invadiram o meu quarto. Meu único espaço pessoal naquela casa. Eu estava sentada na bela poltrona ao lado da janela quando eles ficaram diante de mim, como 2 nuvens carregadas prestes a desabar. O que você fez, Gleb disparou. Sua voz saiu trêmula de tanta fúria. Ele jogou os papéis amassados sobre a mesina ao meu lado. Você ficou maluca, Bela, gritou ele, a voz carregada de fúria. Decidiu destruir tudo? Me destruir, seu único filho? Fiquei em silêncio. Apenas o encarei. Olhei para aquele rosto distorcido pela raiva, para a veia pulsando no pescoço. Mas o que vi, de verdade, foi o menino. O garoto assustado, como se tivessem tirado dele seu brinquedo favorito. Atrás dele, Anfisa comecou sua própria encenacao. Cobriu o rosto com as mãos e caiu num choro alto, dramático, quase ensaiado. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de raiva e impotência. Nossa casa, nosso negócio, o futuro do Mirón, solucaba entre palavras. Como você pode?
Voce nao tem coracao. Voce e abo dele. Quer que ose un neto va a mendigar pelo mundo en cuanto a gente va ahí parar na rua. ¿Qué crueldad é esa? Era uma tempestade. Furacao de acusacoes, chantajem emocional e reprobacoes. Actuábame en dupla, como se fosse time ben treinado. Él insistía no meu deber como mai, na mina culpa. Ela falaba do futuro da crianca, dos valores da familia. Os mesmos valores que eles habían pisoteado sem pensar, días atrás. Eu trabalhei a vida inteira por voce, gritou Gleb, os bracos gesticulando com desespero. Tentei construir algo pra voce viver bem, pra que ninguém te faltase nada. E voce destruyó tudo como rabisco, por causa de elenco estúpido, por causa de uma velhice amarga. Parou por segundo, sem folego, e então Anfisa entrou no palco de novo. Te demos abrigo, te acolemos na nossa casa. Cuidamos de voce e foi assim que retribuyó. Como esa ingratidão suja? A voz dela era veneno. Voce es uma vela amarga, vingativa, que odeia a felicidade dos outros. Esas palabras baterán en mim com forca ali, dentro da casa que eu mesma construí, que paguei como meu próprio dinheiro. Mas a dor Hanao era cortante. Era eco familiar, algo que Hanao machucaba do mesmo jeito. Eles gritaban sem parar. Derramaban tudo, o medo, o rancor, a frustracao. Me culpaban por tudo pelas dívidas, pelos fracasos, pelas limitacoes deles. Era como se eu fosse o bode expiatorio, o algo perfeito. Na cabeça deles, fiquei ali, sentada, ouvindo tudo. Parecía uma rocha firme, onde as ondas quebraban furiosas. Elas espumaban, rugían, se lancaban con forca, mas a rocha permanecía firme. Y uso esperaba. Sabía que, uma hora, aquilo ia acabar. Eles não tinham energia infinita. E então chegou esse momento. Gleb ficou rouco, esgotado. Toda a raiva se transformou em beijo seco e sufocante. Anfisa parou de chorar agora solucaba en silencio, con convulsos pequeñas, me observando, tentando entender se habían causado algún efeito. Estaban exhaustos. O cuarto ficou mergulado en silencio espeso, cheio do cheiro da raiva deles, e da mina calma. Esperei mais minuto. E então, devagar, sem nenhum gesto desnecessário, abrí a gaveta da escribanina e tirei de la único papel. Documento, do qual Andrei Borisovich tinha feito uma cópia. Coloquei sobre a mesa, bem em cima do aviso amasado. Gleb olhou para o papel com confusão. Anfisa também esticou o pescoço, curiosa. Ele pegou a folha, alisando-a devagar. Seus solos correrán pelas linas familiares contratos, créditos, cláusulas. Ainda não entendia. Achava que era mais documento da mesma leva. Até que os solos dele pararam na última página. Na coluna dos fundadores. E então, a assinatura, para a assinatura IU. Vi o momento exato em que a última gota de sangue sumiu do rosto dele. Ficou congelado, olhando para aquela assinatura falsa, grotesca, tosca, uma tentativa desesperada de imitar a mina escrita. Seus ombros afundaram. O papel escapou dos dedos e caiu no chão, flutuando até a carpete. Anfisa, sem entender nada, se abaixou para pegar a folha. Olhou com atenção. Os solos se arregalaram. Alternava o olhar entre a assinatura e meu rosto. E ali, mesmo diante da prova, não havia arrependimento algum no olhar dela. Havia neles terror animal, como se estivessem encurralados. E então eu falei, em voz baixa quase sussurro mas, naquele silêncio ensurdecedor, minha voz soou como o badalar de sino. Voces gritarán, depois de tudo o que fizerán por mim. Olhei direto nos solos do meu filho. Voce quer dizer, depois de tudo o que voces fizerán comigo. Silencio. Silencio absoluto, mortal. Ficarán sem palavras. Todas as acusacoes, todos os gritos, todas as lágrimas, tudo se desfez por causa daquela única folha de papel.
Todo o drama cuidadosamente encenado, en que iu era a mae ingrata, desmoronou. En no lugar disso, surgió a verdade fia sobre suas propias falas, sobre a traicao. Eles me olarame, pela primeira vez en muitos anos, me encergaram de verdade. Nao como empregada. Nao como uma vela rabugenta. Nao como peso. Mas como uma pessoa. Uma mulher que sabia de tudo. Que seguraba nas maus probas dos crimes deles. E foi aí que eu entendi. Todo o poder estaba comigo. Mas não era o poder da vingança. Era o poder da verdade. E a verdade era devastadora. Depois daquela cena no meu quarto, a casa mergulhou num silêncio espesso, quase pegajoso. Ninguém gritaba mais. Andaban pela casa como sombras, cochichando entre sí. O medo deles era quase palpável. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. A fera aquada não se entrega. Ela se prepara para o último salto, o maíz desesperado. Eu não sabia exatamente o que fariam, mas tinha certeza de que fariam alguma coisa. E o que vio foi ainda mais baixo e cínico do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. 2 dias depois, num sábado, Anfisa se aproximou de mim como uma expresa uforcada, toda humilde e triste. Zenaida Petrovna, disse ela, numa voz mansa, respeitosa, como nunca antes había usado comigo, estamos muito preocupados com a senhora, com seu estado. Entendemos que a senhora não fez nada disso por mal. Pensando bem, gostaríamos de convidá-la para conversar hoje à noite. Meus pais, meu tio, só uma conversa de família, para tentarmos encontrar uma saída juntos dessa situação difícil. Por favor, não recuse. Conselho de família. Na hora eu entendi o que aquilo era. Entendi qual seria meu papel. Aquele era o último trunfo deles. O maíz sujo. Eles iam me encenar. Teatrino barato onde eu, a vela enlouquecida, frágil, influenciada por más compañías, teria perdido o juízo. E eles, as pobres almas bondosas, meus filhos aflitos, tentariam me salvar de mim mesma. Eu apenas assenti, calma. Tudo bem. Eu vou. Por segundo, os olhos de Anfisa brilharam de satisfacao. Ela achou que eu tinha caído na armadilha. À noite, montaram o tribunal na sala de estar. Os pais de Anfisa vieram. A mãe é uma mulher gorda, sorridente e falsa, e o pai, o homem sisudo, de olhar duro, que sempre me tratou como se eu fosse o móvel. O tio também apareceu, o burócrata de nível médio, daqueles que exalam autoridade e autoconfiança. Eu me sentei numa cadeira no centro da sala. Eles se acomodaram ao redor de mim, formando o círculo apertado. O clima era de julgamento. Gleb comecou. Falava com voz rouca, carregada de falsa dor. Dice que eu sempre fui uma mãe maravilhosa, mas que nos últimos tempos me tornei outra pessoa, que me isolei, fiquei desconfiada, comecei a agir de forma irracional. Não mencionou a bufanda. Nem más palavras que me disse. Pinto retrato triste, de uma mãe em declínio. Uma sombra do que já foi. Depois, Anfisa tomou a palavra. Anfisa chorava dessa vez em silêncio, quase formal. Contou-me, com ar comovido, como Gleb estava preocupado comigo, porque minhas atitudes estariam colocando em risco o futuro do filho deles, meu neto. Mencionou Pilageia, aquela mulher invejosa e solitária, que eles sempre detestaram e que agora, segundo ela, estava me manipulando. Insinuou que talvez fosse hora de considerar uma tutela. Que eu precisava ser protegida de mim mesma. Os parents dela escutavam tudo como uma simpatia ensaiada, balancando a cabeça. A mãe de Anfisa comentou. Sim, sim. Isso acontece com os mais velos, a cabeça começa a falar. Pobres criancas, suspirou, que cruz pesada voces carregam. O tio Francio atesta e murmurou. Nesse ponto tem que agir. Não dá pra deixar isso continuar assim. Eu me sentei ali, calada. Observava aquele circo como distanciamento frio. Eles representavam seus papéis com segurança,
certos de que estaban vencendo. Estaban no controle, rodeados de aliados se achaban que Iu estaba socina contra todos. O paí de Anfisa, Igor Semenovich, se voltó para mim con mar de autoridade. Zinaida Petrovna dice, num tom profesoral, a senhora precisa entender que os filos o querem o seu bem. Tal vez fosse melhor descansar pouco. Ir para uma boa casa de repouso, fazer tratamento. Eles cuidam do resto. Eles resolvem tudo. Nesse exato momento, cuando a vitória deles parecía garantida, a porta da sala se abriu suavemente. Pilageia apareceu no vao, segurando uma pasta grossa nas mãos. Boa noite, disse ela, com sua voz habitual, pouco ríspida. Desculpe ma intromissao. Ouvi dizer que está acontecendo aqui uma espécie de conselho familiar. Não queria atrapalar. Gleb e Anfisa congelaram. Os rostos deles empalidecerão. Aquilo eles definitivamente não esperavam. Pilageia entrou com calma, caminhou até a mesa de jantar e colocou a pasta sobre ela. Cheguei na hora certa, disse, lancando olhar afiado a todos os presentes. Sou contadora e auditora, embora aposentada. E quando minha noracina me procurou pedindo ajuda, bom, vocês entendem que eu não poderia ficar de braços cruzados. Tive a ousadia de preparar pequeno relatório. Só para facilitar o entendimento de todos sobre o que estamos falando. Ela abriu a pasta e tirou dela alguns documentos impresos, grampeados em blocos. Vamos começar como básico. Disse, colocando a primeira folha sobre a mesa. Este é o extrato resumido de todas as transferências feitas das contas da Zinaida Petrovna para contas da ODOM nos últimos 5 anos. Valor total, 7.420.000 rublos. Hizo sem contar a aposentadoria dela, que foi inteiramente usada para manter essa casa. Fez uma pausa. O silêncio era absoluto. Ela então colocou o segundo documento sobre a mesa. Aqui temos resumo dos principais gastos das contas corporativas. Viagens para resorts, restaurantes, roupas caras, 2 carros para a senhora Anfisa Igorevna. Não vou entediar vocês com os detalhes. Basta dizer que menos de 30% do dinheiro foi gasto em necessidades da empresa. O rosto da mãe de Anfisa comecou a mudar de seu ar, ficou roxo de vergonha. O tio, antes tão confiante, agora olhava para a sobrina como interesse novo, nada disfarçado. E agora, a cereja do bolo. Pilageia pegou o último documento, uma cópia do contrato de empréstimo. Este é particularmente interessante. Empréstimo de 3 milhões de rublos, feito a 3 semanas, com garantia de toda a empresa. Assinado, como podem ver, pelos 2 sócios. Ela bateu a uma sobre as assinaturas. Aqui está a assinatura de Gleb Igorevich. E aqui a suposta assinatura de Zinaida Petrovna. Mas há pequeno problema. Fez uma pausa dramática. No dia em que esse contrato foi assinado, Zinaida Petrovna estava em sanatorio, perto de Tula onde, aliás, ela passa todos os anos nesse mesmo período. E tinha em mãos o comprovante da viagem, as passagens e extrato do registro de entrada. Essa assinatura, como se diz em certos círculos, era matéria para uma análise muito interessante. Artigo 159 do Código Penal. Estelionato cometido en grande escala e por grupo, con previo acordo. Ela ficou en silencio. En ese silencio, as palabras do Código Penal ecoaram como tiro. Anfisa estaba sentada, pálida como lencol. Gleb encaraba o chao. O pescoco dele estaba vermelo, quase roxo. Igor Semenovich, o paí de Anfisa, foi ficando rubro lentamente e era assustador en sua furia silenciosa. Ele se aproximou da mesa, pegou uma cópia do contrato, examinou com cuidado. Depois olhou diretamente para a fila. Foi olhar carregado de gelo, desprezo e vergonha. Por instante, cheguei a sentir pena dela. Você deshonrou a nossa família, disse ele, em voz baixa, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. Vos manchou o nosso nome. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e saiu.
A esposa e oír mao o seguirán, tropecando atrás dele. A humilacao foi completa, pública e definitiva. Eles querían me arrastar para tribunal, mas acabarán subindo ao cadafalso da propia vergona. Cuando a porta se fechou atrás deles, Gleb e Anfisa continuaram sentados na sala, mergulhados en silencio ensurdecedor. O mundo deles nao desabou de repente desmoronou devagar, pedaco por pedaco. E agora, ali estaban eles, sentados en meio aos escombros. Nao diserám uma só palabra naquela noite. E na mana seguinte, enquanto eu estaba no jardim, juntaram as coisas e foram embora. Sem escándalo, sem despedidas como ladroes. Os meses seguintes pasaram en ritmo acelerado, o hace fríos, sem mocao. O advogado Andrei Borisovich e Pilageya asumiram tudo. Iniciaram o proceso de liquidacao da empresa. A auditoria revelou todas as fraudes. Para evitar o proceso criminal, Gleb teve que aceitar todos os termos. A dívida como fiador financeiro foi quitada completamente como parte dele na venda dos ativos da empresa. Depois de todos os pagamentos e acertos, restou quase nada para ele e Anfisa. Tiveram que vender o carro. E o novo apartamento. Nem se falou mais nisso. Soube por Pilageya que alugaram pequeno apartamento de quarto, nos limites da cidade. Gleb conseguiu emprego como motorista numa ou outra transportadora. A vida deles construída sobre meu dinheiro e suas mentiras virou P.O. Minha casa também foi vendida. Mas não senti nenhum pesar. Aquela casa havia deixado de ser meu lar fazia muito tempo. Ela se tornara apenas prédio depósito de memórias ruins. Os novos compradores aparecerão rápido, uma família jovem com 2 filhos. Quando os vi, soube que a casa estava indo para boas mãos. Todos os trâmites legais foram seguidos corretamente. E o grande fundo educacional foi criado para Mirón. O dinheiro ali está protegido com segurança. Ninguém, além dele mesmo, poderá tocá-lo apenas quando completar 21 anos. Eu sabia o que estava dando a ele. O presente mais valioso de todos, uma chance para o futuro, libre dos erros dos país. Já se passaram 3 meses. Estou firme, de pé na minha pequena varanda. A minha frente se estende uma cidadecina do sul, mergulhada no verde dos ciprestes. E além, até onde os solos alcançam, o mar sem fim, vivo, pulsante, respirando. O ar aqui tem outro cheiro. Não é o perfume de macas do pomar, nem a umidade das casas. Preparo o chá de tomilo e me sentou na cadeira de vime da varanda. Ali perto, sobre a mesa, está uma carta. O envelope foi pintado por mãos infantis, a sol, gaivotas e o mar azul. E do Mirón. Pilageya o leva para casa nos fins de semana e nos ajuda a manter contato. Desdobro a folha de papel. Dentro, algumas linhas escritas em letras grandes, meio tortas, M-I-S-U-M-D-C-N-O. Ele me desenhou ali, com ele. Estamos à beira-mar, soltando uma pipa. Oi, vovó, ele escreve. Eu tu bem. Sinto muito sua falta. Mamá e papai vivem brigando, mas eu tento não ouvir. Liceu livro sobre o espaco. É muito legal. Quando eu crescer, vou morar com você, perto do mar. A gente vai soltar pipa todo dia. Te amo. Do seu Mirón. Dobro a carta e a aperto contra o peito. Meus olhos se enchem de lágrimas, mas não sao de dor ou magoa. Sao lágrimas de alívio, de uma leve tristeza boa e de amor. Eu sei que ele virá. E nos vamos soltar pipa, sim. Olo para o mar. Para sua vastidão, seu ritmo constante. As ondas me vão. Atacam a costa e recuam. Como na vida. Fluxo e refluxo. A minha longa e cansativa maré baixa, finalmente, acabou. Tenho 62 anos. Para alguns, isso é velhice, é fim de linha. Para mim, é o amanecer. O despertar de uma vida somina uma vida que eu nunca ousei sonar. Uma vida em que pertenco apenas a mim,
em que cada respiracao é tranquila, nao ansiosa. Em que cada día nao é sacrificio, más presente. O sol está se pondo no horizonte, pintando o seu com tons suaves de acuarela. Uma brisa leve vem da vila. Música e riso se coam pela orla. E sorrio. Pela primeira vez en muitos anos, sorrio nao para alguém, mas para mim mesma. Para un novo día. Para o mar. Aos 62 anos, construyo uma casa para a minha família. Agora, finalmente, é hora de construir o lar para mim. Obrigada por estar comigo até o fim. Se essa história te tocou, deixe seu like, comente o que sentiu, e se inscreva no canal para não perder novas histórias. Cuídese. Viva de verdade. Viva sua própria vida. Tudo de melhor para você.